Vamos então dar início à audição da Agência de Avaliação e Acreditação ao Ensino Superior. Temos connosco o Presidente do Conselho de Administração, o Professor Dr. João Guerreiro, a quem damos as boas-vindas. E só iria rapidamente recordar a grelha de intervenções. Terá 15 minutos no início da sua intervenção, depois tem 15 minutos no fim. Pode usar esses 30 minutos com alguma flexibilidade, que usar um bocadinho menos no início e um bocadinho mais tempo no fim. Os grupos parlamentares têm cada um 5 minutos para a sua intervenção, para tentar esclarecer o que entenderem, e eu dou de novo as boas-vindas ao Sr. Professor e passo por imediato a palavra. O tempo conta ali em cima naquele relógio. Muito obrigado. Portanto, boa tarde, Srs. Deputados. Na realidade, a agência tem como, enfim, uma das suas uma exigência legal, vai no sentido de apresentar todos os anos à Assembleia da República um relatório do estado de avaliação do ensino superior em Portugal, e foi isso que fizemos, e é com enorme gosto que estou aqui também para, enfim, explicar alguns aspectos do relatório e, sobretudo, para esclarecer aquilo que entenderem que não tiver bem esclarecido no relatório que apresentámos. Eu vou fazer considerações de ordem genérica relativamente ao relatório e relativamente àquilo que é a atividade da agência. Julgo que é melhor, porque o detalhe está no relatório que apresentámos. Portanto, como é conhecido, nós temos duas linhas de trabalho no que respeita à avaliação do ensino superior: a avaliação dos cursos, dos ciclos de estudo, e a avaliação institucional. A avaliação dos ciclos de estudo, o nosso papel é garantir a qualidade da oferta de ensino das instituições de ensino superior públicas, privadas, politécnicas e universitárias, e, portanto, garantimos a qualidade analisando o corpo docente, a qualificação do corpo docente, a integração dos estudantes a diversos níveis nas instituições, no ensino, na investigação científica e também nas relações que as instituições têm com o exterior, a própria investigação científica desenvolvida. Como? Eu aproximo mais. A própria investigação, a densidade de investigação que as instituições de ensino superior desenvolvem, muito embora há outra agência, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que tem justamente essa incumbência de analisar o nível da investigação científica, mas também os equipamentos, as instalações, a cooperação internacional, e, portanto, há um conjunto de instrumentos que nós utilizamos e que, de certa maneira, resultam de dois grupos de critérios nacionais que a legislação impõe para o funcionamento das instituições e critérios europeus que têm a ver com o reconhecimento da qualidade do ensino superior, que são definidos através da ENCA, que é a associação da qual nós dependemos do ponto de vista de qualidade, mas também da ECAR, que é uma agência que reúne os diversos governos e que define aquilo que são os critérios para avaliar a qualidade das instituições. E, portanto, nós temos esses dois grupos de critérios e analisamos os cursos em função desses grupos de critérios. O que se tem passado nos últimos anos é que nós temos um número de propostas de novos ciclos de estudo que tem sido muito significativo, eu diria mesmo excepcional. Enfim, o ano passado sublinhei este aspecto aqui na audição que pude fazer aqui na Assembleia da República, e, portanto, nós tentámos, tanto quanto possível, até porque já estamos no final de quase 12 anos de avaliação das instituições e dos cursos, tentamos encontrar aqui processos de simplificação. Simplificação não quer dizer que possamos reduzir a exigência de qualidade, mas pelo menos tentamos limitar os mecanismos administrativos que são utilizados nessa mesma avaliação. E este ano, enfim, com algum êxito, fizemos isso naquilo que são os cursos já em funcionamento, não nos novos cursos. Os novos cursos têm procedimentos completos no que respeita à avaliação das suas diversas componentes, mas aqueles cursos que estão em funcionamento, nós tentámos aliviar um pouco aquilo que são as nossas relações com as instituições e, portanto, encontrar aqui mecanismos que possam beneficiar a qualidade, mas não não introduzir o excessivo detalhe que no passado a agência introduziu.
uma linha de ação bem identificada. A segunda linha de ação tem a ver com a avaliação das próprias instituições, globalmente das instituições, e neste caso o que nós acabámos a semana passada, foi uma operação de avaliação institucional das 97 instituições de ensino superior existentes no país, mais ou menos 2/3 privado e 1/3 público, e portanto avaliámos essas instituições. É uma operação que se faz de 6 em 6 anos e entretanto fazemos a avaliação dos cursos, mas ao fim de 5 anos de avaliação de cursos temos uma avaliação institucional. É uma operação que, em minha opinião, correu bastante bem. Tivemos, pela primeira vez nesta avaliação, tivemos avaliadores internacionais, o que não se passou na última avaliação que a agência desenvolveu há cerca de 6 anos atrás. Tivemos, para além dos avaliadores internacionais, tivemos presidentes internacionais das comissões de avaliação que tiveram presentes nas principais instituições de ensino superior, principais pela sua dimensão, e portanto, julgo que foi uma operação. Enfim, agora temos 97 relatórios de avaliação final para analisar, ainda não começámos porque queremos avaliar todos, enfim, na mesma altura, para não haver aqui discrepâncias de critérios. Devo dizer que entre as comissões de avaliação, os técnicos das instituições que estiveram nas reuniões, os professores que estiveram nas reuniões, os estudantes que estiveram nas reuniões, os stakeholders, empresários e outro tipo de autarcas que estiveram nas reuniões, tudo isto atingiu um volume de 7.500 pessoas que estiveram associadas à operação de avaliação das instituições. E, portanto, a nossa ideia é que, a partir desta operação, possamos fazer um relatório o mais preciso possível, que caracterize o sistema de ensino superior e, sobretudo, que dê indicações para o futuro no que respeita às melhorias que as instituições deveriam introduzir. Enfim, será um relatório essencialmente pedagógico e enfim, de assessoria àquilo que é as dinâmicas das instituições, sem beliscar a autonomia das instituições, naturalmente, e, portanto, a ideia é que possamos apresentar às instituições e possamos apresentar ao público em geral, que essa também é uma das nossas funções, aquilo que é a fotografia do sistema de ensino superior com esta diversidade que nós sublinhamos e queremos manter. No quadro da diversidade, devo dizer que há instituições, sobretudo privadas e sobretudo politécnicas, com uma dimensão muito reduzida e que terão também uma avaliação adequada do nosso lado, porque muitas vezes não têm as características de instituição de ensino superior, tem uma dinâmica que pode ser, de certa maneira, enfim, questionada face àquilo que são os critérios de dimensão, de qualidade do corpo docente, de relações internacionais, enfim, da oferta de qualidade da oferta formativa de que são responsáveis. A segunda nota queria, para além da avaliação cursos e instituições, a segunda linha que gostava de desenvolver tem a ver com a internacionalização. Tivemos nestes últimos anos, e particularmente neste último ano, um conjunto de iniciativas neste âmbito. Fazemos acreditações e avaliações com alguma intensidade em Macau, nas 3 instituições de ensino superior de Macau. Temos acordos relativamente importantes no âmbito da CPLP. Temos reunido um fórum criado há cerca de 6 meses com as agências principais de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, com aquilo que será no futuro a agência de São Tomé e Príncipe, com a agência ainda de Timor. Não temos as Guinés e temos tido dificuldade de mobilizar as instituições do Brasil, enfim, vêm com alguma intermitência às nossas reuniões, mas é digamos, um domínio que nos interessa, até porque discutimos entre o conjunto das agências a profundidade dos critérios que usamos, as linhas de avaliação que temos, e fazemos, sobretudo, troca entre nós de avaliadores. Na última avaliação institucional, por exemplo, de Cabo Verde, nós fornecemos os nomes de um conjunto de avaliadores que depois a agência selecionou, aqueles que entendeu e que foram usados na avaliação das instituições de Cabo Verde, assim como nós, nesta última avaliação institucional, como disse, terminou a semana passada, convidámos também avaliadores de Cabo Verde, de Angola, enfim, até fomos a outros países do Sul, designadamente a Marrocos, para
tentar também encontrar aqui, promover as relações que temos com esses mesmos países. Macau, temos acordos também com agências europeias com alguma intensidade. Iniciámos nos últimos, talvez, 2 anos, mas com maior intensidade em 2023, a avaliação e acreditação de cursos em conjunto, de mestrados, sobretudo mestrados, mas estamos a avançar para os doutoramentos. São cursos que envolvem várias instituições de ensino superior europeias e que, portanto, enfim, no passado caíamos numa situação que esses cursos eram avaliados por várias agências em função do número de países que estava associado ao curso. E, portanto, agora o que temos é um protocolo de entendimento entre as agências, designadamente só agências filiadas na ENCA, e com esse protocolo nós reconhecemos que deve haver uma agência líder desse reconhecimento e, portanto, admitimos como boa a avaliação que essa agência faz. E, portanto, há um conjunto de acordos que nós já liderámos processos de avaliação de cursos em conjunto, já delegámos essa avaliação noutras agências filiadas na ENCA, como disse, e, portanto, é também aqui uma aproximação que estamos a fazer com as agências da União Europeia. Temos aqui uma questão que é significativa. Nós, para desenvolvermos esta nossa ação de avaliação e de credibilização do sistema de ensino superior, estamos filiados na ENCA e somos avaliados periodicamente pela ENCA. A ENCA é a Associação Europeia de Garantia de Qualidade do Ensino Superior. E, neste momento, estamos no processo de avaliação da nossa agência. O processo foi disputado em outubro passado, apresentámos o nosso relatório de autoavaliação, a ENCA designou uma comissão de avaliação externa, essa comissão de avaliação externa visitará a nossa agência em janeiro, fará exatamente, enfim, os procedimentos que nós usamos internamente naquilo que é a avaliação de cursos e de instituições e, portanto, falará com o staff da agência, com os diversos membros dos conselhos que nós temos, com os diretores de faculdades, com reitores e presidentes politécnicos e, portanto, terá essa função. E este aspecto da nossa acreditação junto à ENCA é fundamental para dar credibilidade ao sistema de ensino superior e para podermos, enfim, abrir caminho ao reconhecimento dos nossos cursos no espaço europeu e não só, mas basicamente no espaço europeu, e para criar condições de mobilidade dos professores, dos docentes, dos estudantes e dos técnicos, no sentido de poderem ser reconhecidos que estão, enfim, a circular num ambiente de ensino superior que tem qualidade e que é reconhecido pelo conjunto das instituições. Para além disso, enfim, gostava só de dizer que também cuidamos do funcionamento interno da agência, que é um elemento central para podermos desempenhar bem as nossas funções e, portanto, criámos este ano de 23, foi também interessante no sentido de, enfim, executarmos um plano de formação dos nossos técnicos, de fomentarmos estágios cruzados, isto é, estágios dos nossos técnicos noutras agências e recebemos técnicos de outras agências na nossa agência para também, enfim, gerar aqui um ambiente de concordância relativamente àquilo que são os critérios e as estratégias seguidas pelas agências e, portanto, a nossa participação depois nos fóruns que a própria ENCA organiza, seja grupos de trabalho, seja as agências, as Assembleias Gerais, é também tida como muito ativa e muito, enfim, muito empenhada. Portanto, estes eram os tópicos principais, enfim, e, portanto, estarei à disposição daquilo que entenderem que não está, enfim, das dúvidas que entenderem colocarem. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Guerreiro. Eu abriria agora aos grupos parlamentares para fazerem as intervenções e perguntarem o que entenderem. Começo pelo Grupo Parlamentar do PS, pelo deputado José Pedro Ferreira, a quem dou a palavra. Tem 5 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho de Administração da A3S, Srs. Deputados. Começar por felicitar o professor Dr. João Guerreiro e a sua equipa pelo papel relevante que a A3S tem desempenhado na avaliação, acreditação e melhoria da qualidade dos cursos de formação ministrados no sistema de ensino superior português, um trabalho sólido, rigoroso, iniciado em 2007 e que tem garantido a qualidade dos ciclos de estudos do sistema de ensino superior em Portugal, de acordo com os critérios e os padrões da ENCA,
e também os parâmetros específicos nacionais. Irei abordar alguns tópicos do relatório em análise, introduzindo pequenos comentários e colocando algumas questões para fomentar a discussão. Começo por destacar a entrada em funcionamento da nova plataforma de gestão de todos os processos de avaliação, que entrou em setembro de 2022 e cujo objetivo é a simplificação da comunicação com as diversas entidades intervenientes no processo. A opinião generalizada é que ocorreu uma melhoria relativamente à plataforma anterior, é uma plataforma mais amigável para o utilizador, no entanto, há um caminho ainda a percorrer e gostaria de sinalizar aqui duas situações. A primeira é, do meu ponto de vista, a necessidade de avançar para uma ligação e uma intercomunicabilidade com as plataformas e com os sistemas dos diferentes universidades, de forma a melhorar a rentabilidade do trabalho dos técnicos, dos docentes, evitando um duplo preenchimento de formulários, necessidade de migração de dados, por exemplo, ainda nesta plataforma não está disponível. Sei que este trabalho não é apenas da exclusiva responsabilidade da A3ES, mas gostaria de saber a sua opinião em termos de caminho de futuro a trabalhar com as instituições de ensino superior. A segunda pequena nota tem a ver com a ligação da plataforma entre a plataforma da A3ES e a plataforma da GES. Ocorreram alguns problemas de recepção de informação a nível da GES, que se verificaram, por exemplo, traduziram em demoras no registro da atribuição dos registros de curso de acreditação e que são fundamentais para que depois as instituições de ensino superior possam divulgar essas mesmas formações aos estudantes. No que se refere às questões relacionadas com os novos ciclos de estudos, já mencionou aqui o número muito elevado de propostas que aconteceram, 315 pedidos, destacando também nas conclusões essa preocupação. A minha questão aqui prende-se exatamente com se neste período houve 315 novas propostas, quantos cursos é que deixaram de ser oferecidos no mesmo período? Uma vez que há recursos financeiros, há recursos humanos, há público-alvo e, portanto, será que estamos perante uma nova proliferação de cursos? Qual é a vossa opinião e que estratégias é que estão alinhadas no sentido de prever essa situação? Um outro aspecto importante tem a ver com os 25% dos cursos ou das propostas que não reuniam condições para a acreditação. Parece-me um número elevado. Porquê? Porque há uma facilidade de informação, há guiões disponibilizados, há informação a circular, mas aqui questiono, em vossa opinião, porque é que ainda existem 25% de propostas que falham os critérios de acreditação. Depois, ainda relativa à criação de novos cursos, a tabela 2 fala nos cursos das áreas científicas e refere a educação como tendo sido acreditados 8,3% dos cursos. Eu aqui relaciono estes dados com a falta de professores e pergunto quantos destes cursos são cursos de formação de professores, se houve um recurso de vagas e também se houve uma estratégia concentrada entre a A3ES, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para dar uma resposta à acreditação dos cursos de formação de professores, nomeadamente reacreditar aqueles cursos que já existindo, as instituições de ensino superior deixaram passar o período de acreditação e que depois colocaram dificuldades em termos de abertura dos respectivos cursos. Ainda no que se refere à avaliação e à questão da acreditação, destacou, e muito bem no relatório, que existe no novo guião de 2023 uma atenção particular relativamente à inovação pedagógica. E aqui colocava apenas uma questão relativamente à forma como pretendem vir a introduzir e a implementar ações de formação e de inovação pedagógica em docentes do ensino superior. Neste momento está num caráter mais ou menos optativo, se pretendem fazer evoluir para um regime de obrigatoriedade, em que moldes e seguindo, eventualmente, os modelos já existentes noutros países. No que diz respeito às CAIs, destacaram também aspectos progressivos. Já falou aqui no aumento do número de avaliadores, em 50% dos peritos nomeados pela primeira vez, um equilíbrio de género entre as equipas de avaliadores, 26% de avaliadores internacionais. E eu aqui gostaria de colocar uma questão, se estas alterações introduzidas têm a ver com algum tipo de estratégia para lidar com aquilo que são os conflitos de interesse que ocorrem quando se avalia um curso da mesma área por pares pertencentes a instituições que são concorrenciais entre si e que é uma questão bastante pertinente.
Por último, no capítulo da cooperação europeia, destacava os relevantes avanços na interação com o espaço europeu de investigação e inovação, e aqui não posso deixar de destacar o processo de acreditação internacional em associação, que há pouco mencionou, e que era uma pretensão muito antiga das universidades, nomeadamente aquelas que tinham redes colaborativas internacionais bastante fortes e que pretendiam avançar para graus conjuntos. Destacar a possibilidade do reconhecimento pela A3ES de acreditações já existentes, que poupa muito tempo, e para finalizar também a participação de conjuntos de avaliadores por parte das A3ES. Pedia só ao Sr. Presidente se me dava 15 segundos para colocar uma última questão que tem a ver com os critérios ou os requisitos do corpo docente especializado, particularmente nos doutoramentos multidisciplinares e a dificuldade em cumprir os 75% de doutorados afetos à área predominante do curso, face à multidisciplinaridade do corpo docente. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela flexibilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também, em nome do nosso grupo parlamentar, o Conselho de Administração, o professor Dr. João Guerreiro, e irei passar uma breve análise a algumas das conclusões retiradas pela agência e depois também deixar algumas questões. Relativamente às principais conclusões, nós temos que existe uma preocupação com o número excessivo dos ciclos de estudos. Aliás, esta é uma preocupação que já estava assinalada no ano passado e, tal como também aqui já foi referido, os novos ciclos de estudos apresentados no final de 22 e avaliados em 23 superam mais de 3 centenas de propostas, com uma enorme expressão no nível dos mestrados. Ainda é destacar o facto de que a taxa de insucesso é de cerca de 25%, o que nos parece relativamente excessivo, e também seria interessante perceber a sua opinião relativamente a esta taxa de insucesso dos novos ciclos de estudo. Por outro lado, gostaríamos também de destacar que há uma conclusão que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior retira, que tem a ver com a complexidade dos mecanismos de avaliação. Ou seja, a A3ES diz que os mecanismos utilizados nos últimos 12 anos para a avaliação têm um significado de grau de complexidade decorrente dos parâmetros europeus e de parâmetros decorrentes da legislação nacional. E de que este é um ponto essencial para a evolução das instituições de ensino superior. Por outro lado, e agora passando aqui a questões mais concretas, nós gostaríamos de fazer a seguinte análise. Ora, no plano de atividades para 2023 da agência, a oferta total de ciclos de estudos em Portugal, abrangendo os 3 graus, portanto, licenciatura, mestrado, doutoramento, aproxima-se dos 5.000, divididos por 97 instituições de ensino superior. Por exemplo, quando comparamos com Espanha, um país que tem uma dimensão 5 vezes superior ao nosso, o contraste é óbvio, pois os nossos vizinhos oferecem atualmente cerca de 3.000 ciclos de estudo, conducentes ao grau, com origem num universo de 76 universidades. Aliás, é a própria agência que refere que esta característica específica do sistema português, colocando naturalmente em dúvida a qualidade pretendida de cada uma das opções, a existência de corpo docente com as adequadas qualificações para suportar esta oferta e até um equilíbrio apropriado de procura expectável associado em relação às diferentes opções de formação. Isto está também no plano de atividades para 2023 da agência. Portanto, relativamente a este ponto do número excessivo dos ciclos de estudo, nós gostaríamos de perceber qual é que é a percepção que a agência faz, tendo em conta também aquela que foi uma afirmação da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no passado mês de setembro, em que disse que o Governo pretendia rever a quantidade de cursos em Portugal. E, portanto, queríamos saber se a agência recebeu alguma indicação do Governo relativamente a esta suposta revisão da quantidade de cursos. Por outro lado, outra questão que nós gostaríamos de colocar, e portanto iríamos focar nestes 2 temas, tem a ver com a questão da complexidade do sistema de avaliação. Como sabemos, a agência tem procurado uma simplificação dos procedimentos de avaliação, o chamado Via Verde, que foi aplicado às instituições de ensino superior com um sistema interno de gestão da qualidade, que é certificado pela agência e este ano é alargado a todos os ciclos de estudo cujas IES tenham este sistema, mesmo que ainda não esteja certificado pela agência. E, portanto, nós gostaríamos de saber, à data, quantas IES é que já têm este sistema interno de gestão da qualidade acreditadas, quantas é que não estão acreditadas e não avaliadas,
e bem como quase que nem tem uma coisa nem tem outra. E por outro lado, enquanto órgão legislativo, gostaríamos de também perceber de que melhor forma é que também a Assembleia da República, no seu papel legislativo, poderá garantir não só uma maior aproximação dos parâmetros de avaliação decorrentes da nossa legislação com a legislação e com os parâmetros europeus, e de que forma é que também a Assembleia da República pode contribuir para melhorar o sistema de avaliação e acreditação do ensino superior. Estas duas preocupações que geram estas duas questões são aquelas que o Grupo Parlamentar do PSD queria destacar nesta primeira ronda, e tendo ainda que terei de participar no plenário às 3, pedia já desde já as minhas desculpas se não conseguir acompanhar a audição até ao fim, mas o Grupo Parlamentar do PSD estará presente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não haverá uma segunda ronda, de qualquer maneira. Portanto, passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e uma saudação especial ao Sr. Professor Dr. João Guerreiro, Presidente da A3ES. Em primeiro lugar, agradecer a sua apresentação e saudar a referência que fez à melhoria dos processos de avaliação, e como referiu, estiveram envolvidas cerca de 7.500 pessoas, o que dá uma base empírica que suponho extraordinariamente sólida para compreendermos o que se passa no setor. Mas eu tenho aqui uma nota que é: o problema é que nós saímos destes relatórios e destas sessões com ideias claras sobre o que está a acontecer, mas com uma profunda sensação de inércia, que os problemas não têm a resposta, são diagnosticados, mas não têm resposta. E, aliás, li a sua entrevista ao SAP, creio que em outubro, e vai no sentido da intervenção do Sr. Deputado Alexandre Poço, em que dizia claramente que o ensino superior tem um problema de sobredimensionamento. Isso tem uma resposta clara, que é reduzir cursos e reduzir o número de instituições do ensino superior como condição de qualidade desta área. Agora, a primeira questão que lhe coloco é de saber se confirma essa relação, isto é, se a redução de cursos e de instituições é uma condição indispensável para a melhoria do ensino superior, saber se confirma essa relação. Depois, porque é que se chegou aqui e por que razões não se avança para soluções que parecem inevitáveis? É claro que sabemos que não compete à A3ES resolver a situação, mas pelo menos ajudar a compreender o caminho que se tem de trilhar. De qualquer maneira, com esta nota, é importante saber se a situação a que se chegou é essencialmente da responsabilidade da tutela política ou se é da responsabilidade das instituições do ensino superior que não fazem a melhor gestão da sua autonomia, portanto, universidades e politécnicos, e como é que isto se resolve. E refiro números que o Sr. Professor, parte deles, confirmou hoje. Portugal tem 4.400 cursos e 97 instituições de ensino superior. A Espanha, 5 vezes maior, tem 700 cursos e 70 instituições. E o Sr. Professor referiu que este ano 38 cursos ficaram vagos, sem alunos. Portanto, se estes não são sintomas demasiado evidentes de um problema que se arrasta há muito tempo. E quais são, portanto, havendo estes cursos que ficaram vagos, quais são esses cursos, em que áreas, por que razões, o que é que se pode fazer, pelo menos nestes casos em que a questão é evidente. E, por outro lado, é saber por que razões não existe um plano estratégico nacional objetivamente destinado a enfrentar e a resolver este problema. Isto é a última questão que coloco, se é isso que vai resultar do relatório final, isto é, um próximo governo ter ideias claras de como enfrentar este problema estrutural do ensino superior face à inércia em que se tem vivido nos últimos anos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Castro para a sua intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento de novo todos os senhores deputados e cumprimento em especial o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. João Guerreiro, a quem agradeço também as aportações e, obviamente, o papel importante que a A3ES tem no nosso ensino superior. Uma nota quase em jeito de reflexão.
em que nos objetivos, ou o objetivo principal da agência é, obviamente e declaradamente, proporcionar a melhoria da qualidade do ensino superior e, em concreto, do desempenho das instituições do ensino superior e garantir também os requisitos básicos do seu reconhecimento oficial. Um tema pelo qual nós consideramos e gostamos francamente de pegar no ângulo e que consideramos que está muitas vezes negligenciado é o papel que tem também de informação ao público em geral e aos próprios até alunos no seu processo de tomada de decisão e portanto, na informação, digamos assim, que vai para fora do próprio sistema. E gostaria de dar essa breve nota. Há muitas perguntas interessantes e já foram aqui colocadas. Eu vou-me centrar aqui em 2 blocos. O primeiro do qual sobre as próprias exigências que criam, digamos assim, dificuldades em aprovar propostas inovadoras, e isto pegando em alguns conteúdos das próprias conclusões do relatório, portanto, que foi produzido, em que, e vou citar agora algumas expressões, em que dizem que a agência confronta-se no seu trabalho de avaliação com uma significativa complexidade de padrões e parâmetros que permitem suportar a qualidade dos ciclos de estudos e das instituições. Alguns desses padrões resultam de compromissos europeus, designadamente por via da inserção da A3S, e não vou agora exaustivamente tomar aqui todas estas citações, mas dizer que mais à frente dizem que um segundo conjunto de parâmetros decorre da legislação nacional, abrangendo a estrutura dos ciclos de estudo, qualificação do corpo docente, nível de investigação científica, intensidade laboratorial dos equipamentos e ainda as infraestruturas. Também é focado que, na fixação em diversos momentos dos parâmetros, que as exigências que se têm de avaliar criam dificuldades em várias situações, e cito, para validar propostas inovadoras ou ajustamentos a situações que a evolução do sistema do ensino superior considera como obsoletas. Ora, eu creio que um ponto fundamental e, efetivamente, a garantir também no ensino superior é este dinamismo e a capacidade cada vez mais complexa e mais premente perante um mundo dinâmico de adaptar e de haver a conjugação da oferta entre a oferta e a procura. E por isso nós consideramos este tema especialmente pertinente e por isso gostaríamos de lhe perguntar, na consideração que a situação é preocupante e que pode comprometer a evolução do próprio sistema e, com ele, a competitividade, se poderia concretizar alguns exemplos e do que poderia ser algumas das exigências que seriam necessárias alterar e, se possível também, quais é que criam mais dificuldades e, dessa forma, as que teriam ação prioritária. Um segundo bloco mais específico destina-se aos próprios campos de preenchimento nos guiões e participações em fóruns internacionais, que isto é algo que, parecendo muito técnico, é algo que é bastante importante para depois termos a recolha da informação, o tratamento da informação e que a informação seja fiável para ser transformada em ação e logo em suporte às políticas. Muitos dos campos de preenchimento são de campo aberto, para dar resposta livre por parte das instituições. Obviamente que isso traz bastante flexibilidade, traz termos bastante interessantes, mas a verdade é que também implica dificuldades acrescidas, nomeadamente nas práticas de comparabilidade e de agregação dos dados. Gostaria de saber se existe algum plano para promover a harmonização deste tipo de campos, ou se no caso específico, se, por exemplo, ao nível das competências, se existe alguma taxonomia de competências comuns às quais as instituições do ensino superior devam usar como referência, e se das parcerias e fóruns internacionais em que participam, se há alguma prática ou plano neste sentido. Portanto, focar-me nestes 2 temas, agradecendo mais uma vez o papel importante que desempenhar e pedindo desculpa se não puder também, pelo mesmo motivo apresentado anteriormente, ficar até ao fim, mas ficará alguém a representar-me e ouvirei depois em Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é audível, o meu estado de saúde não é apropriado a colocar questões, mas em todo caso eu não queria deixar de pedir desculpa por isso mesmo. Ao mesmo tempo também não queria deixar de saudar o Sr. Professor Dr. João Guerreiro, agradecendo as contribuições que nos traz. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim das intervenções dos vários grupos parlamentares. O Sr. Professor tem 15 minutos mais 2 que não usou, portanto tem até 17 minutos para a sua resposta
ou para os comentários que entender fazer. Muito obrigado. Já agora, se não conseguir, foram muitas as perguntas, pode sempre enviar-nos depois por escrito alguma informação adicional que achar oportuna sobre este assunto. Sr. Professor, tem a palavra. Eu agradeço imenso as questões colocadas porque, enfim, a totalidade, a maior parte delas, a totalidade, vão de encontro àquilo que são as nossas preocupações e as nossas áreas de reflexão no que respeita ao papel da agência. A primeira do Sr. Deputado do Partido Socialista. A plataforma, eu julgo que é mais amigável e a semana passada, exatamente a semana passada, nós informámos as instituições de ensino superior que podiam desenvolver uma plataforma de diálogo com o nosso sistema. Isto é, a partir de agora, as instituições que o quiserem, não obrigamos naturalmente as instituições, podem carregar a informação respeito aos docentes e aos currículos das unidades curriculares automaticamente, sem necessidade de haver manualmente esse carregamento. E, portanto, eu acho que esse passo foi dado. Nós realmente estabelecemos uma nova plataforma. Não é fácil no momento zero, fique tudo em condições e, portanto, isto é um processo progressivo. A relação com a Direção-Geral de Ensino Superior já está resolvida anteriormente e estamos nesta fase de tentar resolver o problema com as instituições de ensino superior. Tem havido, enfim, as instituições elas próprias pedem-nos para que isso aconteça e, portanto, nós criamos naturalmente este sistema. Não só o Sr. Deputado como outros também perguntaram porque é que há uma taxa de insucesso de 25% nas propostas que são apresentadas. Nós temos aqui um sistema que foi montado e que, enfim, tem funcionado até agora dessa maneira, que atribuímos a capacidade de avaliação e de ao cabo de escrutínio das propostas à agência. E, portanto, reconheço que muitas das instituições, ainda que não tenham os processos completamente instruídos e completamente estruturados de acordo com os critérios, apresentam à agência, até porque nesse diálogo com a agência há coisas que, enfim, advêm do nosso diálogo e que podem melhorar a proposta apresentada. Mas realmente, em alguns casos, isso não acontece e, portanto, enfim, há falhas naquilo que é o cumprimento dos critérios que não está. E, portanto, eu acho que nós estamos num processo, que é o processo que nós queremos agora adotar no futuro, que é transferir para as instituições a responsabilidade, maior responsabilidade naquilo que é a elaboração das suas propostas e, portanto, essa transferência de responsabilidade leva a que as instituições deverão ter, enfim, entre aspas, mas eu julgo que sim, não é? Deverão ter mais cuidado naquilo que é a elaboração das suas propostas. E, portanto, este aspecto, eu acho que nós deixamos, ou vamos abandonar tanto quanto possível a questão de estarmos, enfim, no fim ao cabo, a esmiuçar com detalhe tudo aquilo que são as propostas apresentadas, mas a garantir que há instituições que o podem fazer e que têm essa responsabilidade. E isso passa-se porque há sistemas internos de garantir a qualidade e, portanto, muitas das instituições têm e, além disso, na avaliação institucional que fizemos, que acabou, como disse a semana passada, há um forte capítulo que tem a ver com a descrição dos sistemas internos de garantia de qualidade e isso permite dar instrumentos à agência para estabelecer novas normas de relacionamento com as instituições. Provavelmente não há de haver só apenas um grupo que seja beneficiado, a instituição e nós não é beneficiado com essa abertura, mas provavelmente há aqui diversos níveis de relacionamento que podem depois ser utilizados. E, portanto, esse aspecto é um aspecto importante, mas que a avaliação institucional vai permitir. E, portanto, nós estamos interessados, as instituições também estão interessadas e isto obriga a um nível de responsabilidade maior das instituições e a um nível de confiança também maior nas relações entre as instituições e a agência. Quando refere o número de cursos da educação, é verdade que nos últimos anos houve um decréscimo e até houve instituições que encerraram os seus cursos de formação de professores. Enfim, como é conhecido, o Governo alterou a possibilidade de ter acesso à habilitação para a docência à educação pré-escolar e ao ensino básico e secundário e, portanto, julgo que isso, admito que isso possa melhorar um bocado o sistema que está estabelecido.
nós temos cerca de 150 cursos entre a Universidade, Politécnico, Público e Privado, 150 cursos de formação de professores. Mas desses 50 cursos, muitos estão inativos ou com muito pouca procura. E, portanto, enfim, julgo que quando fiz 150 cursos, refiro-me a 150 mestrados, que são, digamos, o curso que é necessário para ter essa mesma habilitação. E, portanto, julgo que nesta nova dinâmica que está a ser introduzida, nós estamos justamente neste ponto a encontrar aqui períodos especiais para a apresentação de processos de adaptação dos mestrados aos novos critérios e, portanto, admito que possa haver aqui um alargamento daquilo que é a preparação dos jovens para poder ter habilitação para a docência. Como sabem, o decreto até permite que os mestres e doutores de áreas científicas que não têm essa habilitação possam, em determinadas condições, avançar e, portanto, tudo isso é um assunto que nos interessa e que estamos a acompanhar. Inovação pedagógica. Quer dizer, nós achámos que, numa reflexão que fizemos até já em 2021, achámos que as instituições tinham perdido muito daquilo que era a sua densidade, o seu interesse pelos métodos de ensino, pelos métodos pedagógicos. Nos concursos que nós acompanhamos nas instituições de ensino superior, temos uma parcela muito grande de investigação científica e bem, muitas vezes vai aos 80% da análise do currículo dos candidatos e, portanto, o que tentámos foi introduzir uma nova reflexão relativamente à inovação pedagógica e à maneira como as instituições acompanham os estudantes, não só na área propriamente de ensino, mas na área da investigação científica, na área das relações com a coletividade, etc. Pedimos a um conjunto de colegas nossos que fizéssemos um trabalho sobre inovação pedagógica. Eu julgo que está distribuído, é um dos volumes que distribuímos e a nossa contribuição foi incluir nos guiões de avaliação de ciclo de estudo um conjunto de perguntas relativamente à inovação pedagógica, justamente que retirámos do estudo que foi feito. E isso parece muito importante e eu julgo que daquilo que nós nos apercebemos da evolução das instituições de ensino superior, que estas estão a dar um interesse e uma atenção diferente daquilo que acontecia no passado no que respeita a este domínio. E, portanto, eu julgo que estamos no bom caminho, mas começámos há pouco tempo, não é? E, portanto, por exemplo, para dar um exemplo, a Universidade Aberta tem feito, ainda num campo estrito que tem a ver com o ensino à distância, tem feito um conjunto de ações de formação e tem tido uma procura enorme, não é? De todas as instituições públicas e privadas para formar professores com, enfim, toda a componente pedagógica que o ensino à distância obriga. E, portanto, eu acho que as instituições estão nesse caminho, o número de iniciativas específicas tem aumentado e, enfim, julgo que merece a pena valorizar também no âmbito do PRR, tem havido duas ou três linhas de financiamento relacionadas com o impulso jovem, com o impulso adulto e com outro tipo de formato que tem justamente a ver com a inovação pedagógica. E, portanto, projetos bons e com um traço que é muito importante, que são financiamento, sobretudo, a consórcios de instituições. Muitas vezes as instituições estão elas próprias fechadas sobre si próprio e, enfim, pode ser discutível a forma como desenvolvem projetos de inovação pedagógica ou outro tipo de projetos relacionados com a melhoria das condições de ensino e, portanto, o facto de haver consórcios e, portanto, de haver, digamos, uma mobilidade e uma transferência de exemplos, de novas ideias, de novas boas práticas é fundamental e isso está presente naquilo que são esses impulsos. As comissões de avaliação interna, conflitos de interesse, é verdade que Portugal é um país muito pequeno, não é? E, portanto, nós temos sempre muita dificuldade em identificar conflitos de interesse. Tentamos sempre, nas instituições do Sul, ser comissões de avaliação externa com avaliadores do Norte e, sobretudo, com instituições que não têm aquelas formações, o que não é, enfim, normalmente não é possível, mas tentamos encontrar sempre soluções que são equidistantes relativamente ao conflito de interesse. Mas Portugal é um país pequeno e, portanto, não só nós temos essa preocupação, como depois de nomearmos as comissões de avaliação externa, as instituições têm a possibilidade de nos dizer, atenção, esse avaliador não pode ser porque há aqui um conflito de interesses, ou trabalhou connosco, ou
faz parte de um centro de investigação que é da nossa instituição e, portanto, há um diálogo na constituição das comissões de avaliação externa nesse sentido. Enfim, para dar um exemplo, no outro dia uma instituição apresentou-nos uma reforma das suas licenciaturas e nós fomos buscar uma comissão para avaliar essa reforma com 2 elementos de instituições diferentes. Essa instituição era de Lisboa, fomos buscar um ao sul e outro ao norte. Fizeram um relatório positivo, enfim, o projeto de reforma era muito interessante e depois viemos a saber que quem lidera o projeto na instituição tem um projeto de investigação com um dos avaliadores. Quer dizer, não há hipótese de fugirmos a isto. Eu devo dizer que o relatório estava muito bem feito e, portanto, nós acolhemos bem o relatório, estava feito com a independência e, portanto, com o distanciamento necessário, mas, quer dizer, é quase impossível neste país fazermos mobilizarmos avaliadores. Por isso, na avaliação institucional, nós pusemos uma carga muito grande nos avaliadores internacionais e, portanto, fomos buscar um conjunto de avaliadores internacionais, de certa maneira que alguns deles conhecem bem a situação portuguesa, mas não foi esse o critério e, portanto, houve um distanciamento relativamente a essas questões. Europa, graus conjuntos, eu acho que estamos a promover as instituições. Nós não promovemos, mas nós criamos condições para que esses projetos se possam desenvolver e, portanto, isso tem sido um êxito, neste último ano tem sido um êxito. Nós entramos em contacto com as agências respectivas e, portanto, identificamos qual é a agência que deve liderar o processo de avaliação e reconhecemos essa avaliação. E, portanto, julgo que estamos a multiplicar esse tipo de assuntos. Corpo docente dos cursos multidisciplinares é um problema. Enfim, julgo que foi a Sra. Deputada Carla Castro também levantou esse problema. É um problema porque muitas vezes os avaliadores que nós mobilizamos são avaliadores temáticos, disciplinares e, portanto, temos dificuldade muitas vezes de encontrar os melhores avaliadores para essas áreas multidisciplinares. Posso dar o exemplo, por exemplo, de uma licenciatura da Universidade de Lisboa, Estudos Gerais, julgo que toda a gente, enfim, mais ou menos tem a ideia do que é, e que só a terceira é que passou na agência, embora toda a gente reconheça que é de uma importância enorme e tem uma procura enorme da parte dos jovens que saem do ensino secundário, mas nós temos vários exemplos, não é? Sobretudo quando entramos naquela zona da sustentabilidade, do turismo, da ciência e tecnologia, da difusão da ciência, coisas dessas áreas que são transversais, temos alguma dificuldade. E, portanto, tentamos encontrar os avaliadores melhores que possam satisfazer, do nosso ponto de vista, também esse desígnio. Novos ciclos de estudo, já me disse, a complexidade dos mecanismos de avaliação que o Sr. Deputado do PSD levantou e também a Sra. Deputado da Iniciativa Liberal, é verdade, nós estamos dependentes de uma teia muito rígida da legislação. A legislação, não há só um instrumento legislativo que condiciona a atividade da agência, há vários e, portanto, quando nós fazemos a avaliação dos respectivos cursos, temos que, de certa maneira, verificar de que maneira é que aquelas imposições, como nós somos uma entidade independente, o Governo dialoga connosco através da criação de instrumentos legislativos e, portanto, não tem função de dizer que nós devemos fazer isto ou aquilo, promove um decreto-lei e esse decreto-lei nós temos que o cumprir, naturalmente. Não é? E, portanto, o que eu digo é que há muitos detalhes dessa legislação que são até datados. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, no caso das instituições politécnicas, há um nível de especialista, deste personagem, do especialista que tem que existir nas instituições politécnicas, e que não há, porque os especialistas que estavam nas instituições politécnicas fizeram os seus doutoramentos e, portanto, deixaram de ser especialistas, não há. E, portanto, a exigência que está na legislação não se verifica. Por outro lado, por exemplo, impõe que haja um número de docentes de carreira também, volto ao sistema politécnico, um número de docentes de carreira, mas tinha mais sentido que o número de docentes, das instituições politécnicas tivesse um elevado grau de convidados para transferirem para dentro das instituições aquilo que são as experiências profissionais que adquirem lá fora. Portanto, há, digamos, elementos da legislação que estão muito datados, que foram feitos quase há 10 anos, estão muito datados,
numa fase em que as instituições ainda não tinham um volume suficientemente grande de doutorados e de pessoal qualificado, docentes qualificados, que estão muito datados e que, enfim, se quiserem, nós temos feito referência nas relações, nas comunicações que fazemos com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, temos feito esse tipo de referência. A simplificação, enfim, julgo que a avaliação institucional vai nos permitir dar informação muito precisa sobre as instituições de ensino superior, portanto, encontrar aqui o novo patamar de relacionamento, como digo, maior responsabilidade das instituições, a maior confiança das relações connosco com as instituições. A informação ao público que a Sra. Deputada Carla Castro levantou é fundamental e, portanto, nós queremos que o resultado da avaliação institucional permita que os jovens que querem entrar na universidade tenham clara a fotografia do sistema de ensino superior e possam optar em função daquilo que são as especializações de cada instituição e o desenvolvimento de cada instituição e, portanto, isso julgo que é relativamente importante. As propostas inovadoras já me referi e relativamente às respostas abertas. É verdade, mas nós temos alguma tipificação. Só para dar o exemplo, no que respeita à avaliação institucional, há respostas abertas, mas nós arranjámos um quadro, uma grelha, digamos assim, em que cada Comissão de Avaliação Externa sabe exatamente o que é cada um dos itens que tem que responder e, portanto, isso permite homogeneidade, permite articular bem as respostas das diversas Comissões de Avaliação Externa relativamente àquela pergunta que é colocada e relativamente enfim, aos problemas que queremos levantar. E julgo que sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, Sr. Professor, nós é que agradecemos ao professor João Guerreiro a sua presença aqui. Acho que podíamos estar aqui muito mais tempo a discutir várias outras questões que nos interessam e aos grupos parlamentares e ao país. Estamos a beliscar também o tempo do plenário e, portanto, eu vou-me despedir agradecendo a sua presença de uma forma muito rápida, porque temos ainda 1 ou 2 pontos que queríamos discutir na Comissão, mas não queria deixar de agradecer a sua presença aqui connosco. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa aos senhores.